Podcast Ofício das Leituras, Ciclo Bienal Ímpar, quarta-feira da quinta semana do Tempo Comum. Façamos a nossa adesão a Cristo. Se dele nos separarmos, ficamos perdidos. Da homilia sobre a primeira carta aos Coríntios de São João Crisóstomo, Bispo. Ninguém pode colocar um fundamento diverso daquele que já aí se encontra, que é Jesus Cristo. Primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Vê como Paulo comprova as suas afirmações servindo-se de exemplos comuns. Ele quer, na verdade, dizer isso. Eu anunciei Cristo. Dei-vos o alicerce. Cuidai agora de como deveis edificar sobre ele, que não seja em vista de uma vanglória, ou a favor de homens que afastam dele os discípulos. Não calamos na heresia. Ninguém de fato pode colocar um alicerce diverso daquele que já aí se encontra, que é Jesus Cristo. Edifiquemos, pois, sobre ele. Façamos a nossa adesão a ele como fundamento. Como os ramos estão unidos à videira, e nada se coloque como obstáculo entre nós e Cristo. Se algum obstáculo for aí colocado, estaremos de imediato perdidos. O ramo, somente se estiver ligado à videira, retira daí o broto. E um edifício se mantém de pé somente se for bem compacto. Se pelo contrário for desconexo, ele cai, porque não tem onde se apoiar. Façamos nossa adesão a Cristo. Não somente isso, mas consolidemo-nos intimamente nele. Porque mesmo que seja por pouco que nos separemos dele, estamos perdidos. Eis que perecerá todo aquele que de ti se afasta. Essa frase está em Salmo 72, verso 27. Consolidemo-nos nele, através das obras. Se alguém observa a minha palavra, disse Jesus, permanece em mim. João 14, 23. Ele se serve de muitas imagens para exortar-nos a que fiquemos unidos a ele. Vê, ele é a cabeça, nós o corpo. Acaso pode existir separação entre a cabeça e o corpo? Ele é o fundamento, nós o edifício. Ele é a videira, nós os ramos. Ele é o esposo, nós a esposa. Ele é o pastor, nós as ovelhas. Ele é o caminho, nós o percorremos. Nós ainda somos templo. Ele aí habita. Ele é o primogênito, nós os irmãos. Ele é o herdeiro,
nós, os coerdeiros. Ele é a vida, nós, os viventes. Ele é a ressurreição e nós ressuscitaremos. Ele é a luz e nós dela somos inundados. Todas essas imagens dão uma ideia de uma estreita conexão e não admite nenhum vazio, nem mesmo a mínima distância entre nós e Ele. Aquele que dele se afasta, mesmo que seja por um pouco, escorrega e se distancia cada vez mais. Se um membro do corpo for sujeito a uma amputação, por menor que seja, ele morre. E um edifício também, por uma pequena rachadura, pode arruinar-se totalmente. Assim também um tronco, mesmo que seja cortada uma pequena parte da raiz, torna-se inútil. Aquilo, portanto, que parece ser coisa pequena, é algo muito mais que isso. Pelo contrário, é tudo. Quando, pois, cometemos um pecado leve ou somos preguiçosos, não passemos por cima de tudo como se fosse algo leve. Pois se não fizermos caso disso, torna-se de imediato grave. Assim acontece com uma veste. Se começar a rasgar-se e nós não damos conta disso, ela se rasga mais. E um telhado, quando se quebram algumas telhas, se não é consertado, leva à ruína a casa inteira. Ensinados por estes exemplos, não desprezemos jamais as pequenas coisas, para não escorregarmos nas coisas mais graves e acabar separando-nos da cabeça. Se não estivermos atentos, será difícil, pois, subirmos estando embaixo. Não somente por causa da distância, mas também pela dificuldade da subida, do abismo no qual caímos. Um abismo profundo é o pecado. E existe uma tão grande força de atração que nos mantém presos no fundo. Como aquele que cai num poço e não sai dali facilmente, mas necessita de ajuda de alguém que possa tirá-lo para fora. Assim também acontece com aquele que cai no fundo do pecado. Lancemos para eles embaixo as cordas e puxemo-los para cima. Porém, verdadeiramente, não são somente os outros que necessitam de ajuda, e sim também nós próprios, que devemos nos amarrar juntos às cordas e subir. E não somente na medida em que tínhamos descido, mas ainda para mais alto, se o quisermos. Deus nos oferece ajuda. Ele não tem prazer na morte do malvado, mas sim para que desista da sua conduta.